Indica que caiu a popularidade do presidente Lula nas redes sociais. A gente volta a chamar a repórter Beatriz Manfredini. Beatriz, o que causou essa queda nos números? Olha, Thiago, foram momentos de oscilação, né? Isso que aponta o índice de popularidade digital medido pela consultoria Quaest entre os meses de abril e de junho. Então, no começo de abril, Lula apresentou uma alta nessa popularidade, oscilou para baixo e agora recuperou um pouco, mas ainda não voltou ao pico que ele teve no mês de abril. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só para quem nos ouve e nos assiste entender, esse índice de popularidade digital, ele é medido pelas redes sociais. Então, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. E aí eles usam dados como, por exemplo, número de seguidores, número de curtidas e compartilhamentos, reações positivas e negativas. Todo esse tipo de reação é usado para fazer, então, a medição dessa popularidade. E aí eles conseguem um número que varia de 0 a 100, sendo que 0 é baixa popularidade e 100 é o nível mais alto de popularidade. Então, o presidente Lula, ele oscilou durante os meses de abril e junho. Vamos começar falando primeiro das oscilações para cima, né? No mês de abril, começando lá em 22 de abril, ele teve uma alta de 15 pontos na popularidade, passando de 67,88 pontos para 83,28. Isso foi quando ele viajou para Portugal. Na época, ele assinou ali uma série de acordos, 13 acordos, na verdade, entre Brasil e Portugal, fez discursos falando sobre democracia e viu a popularidade subir. Alguns dias depois, no dia 30 de abril, aí ele teve um pico dessa popularidade, um ápice. Ele alcançou 85,37 pontos, logo depois que ele anunciou o reajuste do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.320. Então, ali ele chegou ao ápice, ao maior índice de popularidade desde que iniciou o mandato, né? Desde que sentou ali na cadeira da presidência da República. Um pouco depois dessa alta, aí o presidente Lula apresentou uma queda nessa popularidade, uma queda grande de 30 pontos, quando fez críticas duras ao antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que o governo anterior era uma praga de gafanhotos, falou bastante sobre o governo anterior e fez duras críticas. Aí então ele caiu bastante, chegou a 52,94 pontos na popularidade e agora, neste momento, ele marca 54,75 pontos, então está ali dentro da média, bem longe do ápice dele, que foi de 85 pontos, de acordo com a Quaest. Thiago. É isso, Beatriz Manfredini trazendo esses números para os ouvintes espectadores da Jovem Pan, girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp. Tanto é que nessa semana o presidente Lula participou de uma live, inaugurou essa possibilidade de falar mais com as redes sociais, não é isso? Exatamente, não foi uma live com uma audiência muito grande, mas é sim uma tentativa dele de estabelecer uma conexão mais direta com os cidadãos, com o público, a ver se vai dar certo. Agora, é claro que a gente precisa lembrar que a popularidade digital não é a mesma coisa que aquela popularidade ou aprovação de governo que é muitas vezes medida em outros tipos de pesquisa, pesquisas em que há uma entrevista com cidadãos de forma aleatória, com base, obviamente, em critérios demográficos, mas que aponta para outra coisa, né? As redes sociais, elas muitas vezes não são frequentadas por todo mundo, não é todo mundo que é ativo nas redes sociais, que comenta os fatos, então a popularidade digital é muito específica desse universo. É claro que a gente precisa lembrar também que Lula entrou, né, como presidente sem exatamente um projeto bastante claro, com novidades programáticas para o país, né? O que ele tem feito nos últimos meses foi basicamente relançar programas antigos, programas de governos anteriores do PT principalmente, muitas vezes apenas retomando nomes que existiam antes, com algumas pequenas mudanças. Então falta realmente ainda apresentar a que veio, e é por isso que, obviamente, depois de uma certa lua de mel, as expectativas e o otimismo acabam diminuindo um pouco. Távila? Olha, o importante na reportagem mostra claramente, quando Lula anuncia coisas, a popularidade dele sobe. Quando Lula usa as redes sociais para ficar nesse cabo de guerra e ficar acusando o Bolsonaro de todos os males do Brasil, a popularidade dele cai. Ou seja, as pessoas estão cansadas da polarização política. As pessoas querem emprego, as pessoas querem tocar sua vida, produzir em paz. E esse governo só cria problema para esse Brasil que trabalha e produz.
Então, esse governo tem que voltar para o Brasil que produz e trabalha e parar de ficar falando para essa bolha do radicalismo político, do clientelismo político e do corporativismo público. É isso aí. O Lula tem que governar para o Brasil. Então, a rede social dá-lhes um sinal claro. Olha, governa mais, toma medidas para ajudar o Brasil voltar a crescer, prosperar, investir, e para de ficar usando as redes sociais para ficar fomentando a polarização política, porque isso não leva a lugar algum, só aumenta a irritação das pessoas com o governo incompetente. Agora, Beraldo, há alguma articulação que o presidente Lula e o seu partido, além de cair mais nas redes sociais, cair mais no gosto aí das lives, que ele possa fazer para conseguir diminuir essa queda e melhorar essa queda na popularidade? Paulo, o problema é que esse é um governo analógico, né? O Lula, ele não tem absolutamente nenhuma intimidade com as redes sociais e ele está fechado numa bolha onde só chega notícia boa. Vejam, o repórter que o entrevistou, o funcionário da TV Brasil, da TV Lula, disse numa entrevista que tinha 1,5 milhão de pessoas assistindo a live do Lula, quando na verdade tinham 6 mil pessoas. E aí, vocês acham que essa declaração veio do nada? Não. Provavelmente esse é o tipo de informação que chega para o Lula. Aí ele fica lá com a Janja, vendo o Instagram dela, vendo o número de likes no Twitter e acha que está tudo bem, que é assim que engana o povo. Eles não têm noção, nem Lula, nem toda aquela turma do PT, que também não se modernizaram, eles não têm noção de como interpretar os sinais que vêm das redes sociais. Quem se dispôs a fazer isso por eles foi André Janones, que foi colocado ali no canto. É uma pessoa que gera um certo desconforto no universo do PT. Então, ter uma perspectiva de que as coisas vão melhorar para o presidente, nós não temos. Até porque esse negócio de ficar inaugurando placa de ministério, nome de ministério, isso aí, convenhamos, é coisa que só faz sentido na cabeça de um governo que está completamente perdido, sem projeto, sem propósito, enquanto a vida real das pessoas só piora. Porque não é só a taxa de juros, a gente reafirma isso aqui todos os dias. As taxas de juros oficiais Selic estão muito altas, mas a gente tem o problema do spread bancário. O custo do crédito para o consumidor está caríssimo. E isso vai sugando o dinheiro, vai sugando a energia, vai sugando o bom humor das pessoas. E o Lula está aí querendo ficar olhando para trás, falando de Bolsonaro todo dia. Jornal da